capítulo 4, versículos de número 6 ao versículo 9. Mas antes vamos ler o capítulo 3, versículo 1. Nós vamos falar hoje sobre a ação do ministério local. A ação do ministério local. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Capítulo 4, versículos 6 a 9. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. Dá para dizer amém? Maravilhoso Deus, Pai bondoso, nós estamos com a Tua palavra à mão e os nossos corações abertos para aprendermos de Ti. Nos ensina, abre nossas mentes, torna-nos ávidos por entendermos a Tua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu não vim ensinar vocês como serem obreiros, mas eu vim compartilhar convosco aquilo que Deus me propôs ao coração para esta noite. Há uma diferença muito clara entre o ministério de Tito e o ministério de Timóteo, ambos nomeados para o exercício pastoral pelo apóstolo Paulo. Eu diria que o ministério de Tito era mais confortável que o ministério de Timóteo. Que Paulo diz a Tito: eu te coloquei em Creta para que estabeleças obreiros. A função de Tito era discipular obreiros, consagrá-los, levá-los ao ministério. Embora de grande responsabilidade esta ação, ela não tem a probabilidade de gerar antipatia nas pessoas pelo ministro. Já o ministério de Timóteo era um ministério mais pesado. No capítulo 1 da primeira carta, Paulo estava colocando Timóteo para pastorear com a função de suspender alguns obreiros do exercício do ministério, porque eles estavam pregando heresias. No capítulo 3, Paulo volta a frisar que Timóteo tinha o dever de excluir alguns obreiros que estavam em pecado. E ao longo da epístola, Paulo estabelece a Timóteo que ele deveria impedir que algumas senhoras da igreja continuassem dirigindo trabalhos, porque elas estavam sendo envenenadas pelas falsas doutrinas dos gnósticos naqueles dias. Enquanto a função de Tito era estabelecer obreiros, a de Timóteo era afastar obreiros.
e não era muito confortável a posição de Timóteo. Por essa razão ele enfrenta algumas dificuldades. Some-se a isto o fato de que, ao que tudo indica, Timóteo era jovem. E não é tão simples um jovem chegar na direção da igreja e estabelecer determinados princípios éticos, morais, ministeriais, gerando antipatia, de tal maneira que Timóteo desenvolveu uma enfermidade no estômago, provavelmente resultante da pressão, do estresse, da luta, da angústia, mas tinha o dever de militar como bom soldado de Cristo Jesus. Amém? Todas as vezes que Paulo escreve cartas para a igreja, aos coríntios, aos romanos, aos efésios, ele diz assim: graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Graça e paz, diga comigo, graça e paz. Mas todas as vezes que Paulo escreve cartas pastorais, ele escreve assim: graça, misericórdia e paz. Para a igreja ele diz graça e paz. Para o ministério ele diz graça, misericórdia e paz. Porque para exercer o ministério, graça é importante, paz é necessária e misericórdia é imprescindível. Amém? No texto que nós lemos, o apóstolo expressa que aquele que anseia, que anela, que aspira o ministério pastoral, excelente obra deseja. Vale ressaltar que a chamada para o ministério é de origem divina, pelo menos deve ser. Pelo menos deve ser. Esses dias eu ouvi um pastor presbiteriano dizendo que tem gente que é buzinado. Ele ouve uma buzina, toma um susto, no susto ele cai no ministério. Mas a intenção ou a proposta bíblica é que nós sejamos chamados. Amém? A Bíblia diz em Hebreus 4 que ninguém toma para si esta honra senão aquele a quem Deus chama. Esta chamada divina é confirmada pelos parâmetros estabelecidos pela Bíblia. 1 Timóteo 3, Paulo traz algumas regras para aquele que deseja exercer o episcopado, e é confirmada, reconhecida pela igreja. Ninguém precisa chegar no púlpito, bater no peito e dizer: eu sou chamado, me reconheçam. A igreja tem o Espírito, e o próprio Espírito testifica na igreja que o irmão, a irmã foi chamado. Atos 13 diz que a igreja estava em jejum e oração, e o Espírito disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, é divina, confirmada pela igreja. A chamada é divina, confirmada pela igreja. Quando a gente lê capítulo 4, versículo 6 a 16 de Timóteo, a gente percebe que a preocupação de Paulo era levar Timóteo a cuidar de si mesmo para o exercício do ministério. A preocupação de Paulo também era fazer Timóteo defender a pureza do evangelho em meio a tantas novas ideias teológicas naqueles dias. Mas ao longo deste texto ele admoesta
Timóteo sobre os deveres ministeriais, o que pesa o exercício ministerial. E é sobre isso que eu quero estudar com os irmãos nesta noite, dar uma folheada na Bíblia, o que Deus espera de nós como obreiros na igreja onde servimos, na igreja onde trabalhamos. Em primeiro lugar, é papel nosso defendermos-nos uns aos outros. Deus nos pôs por protetores uns dos outros. Você está me entendendo? Quando o Senhor pergunta a Caim no capítulo 4 de Gênesis: onde está o teu irmão Abel? Caim responde: sou eu porventura guardião do meu irmão? Por que foi que Caim deu essa resposta? Que ele já havia matado ao seu irmão. Um grande comentarista cristão, usando esse texto, diz que quem não é guardião do seu irmão é assassino dele. Se eu não me sinto responsável por guardar, por proteger o meu companheiro de ministério, significa que o que acontecer com ele pouco me importa. E eu devo sofrer de uma inquietação espiritual pelo bem-estar do meu companheiro. Segundo Samuel, capítulo 21, tem um texto bastante interessante, versículo 15 a 17. De novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos, 21:15, e tanto pelejaram contra os filisteus, quem já encontrou, diga amém, que Davi o quê? Davi o quê? Não encontrou, tá vendo? A gente diz amém pelo impulso, né? E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança tinha o peso de 300 ciclos de bronze e que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e, ferindo ao filisteu, o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. Mantenha seu texto aberto aí em 2 Samuel por enquanto, depois a gente volta para Timóteo. Existem 4 lições que nós precisamos aprender aqui acerca do exercício ministerial. Primeiro, os filisteus guerrearam contra Israel. Sabe qual é a lição aqui? Exercer o ministério é participar de uma peleja espiritual. Um homem de Deus, uma mulher de Deus tem guerras, tem lutas. A Bíblia diz lá nos Salmos que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Tem irmão que tem a impressão que o obreiro não tem problema. Aliás, nós somos de certa forma culpados disto, porque a gente criou uma moldura, colocamos a nossa caricatura dentro dela e tentamos convencer os membros da igreja que nós somos deuses e não homens, que nós somos infalíveis, e não é verdade. Um dia uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, eu acho que
o senhor é tão homem de Deus que eu acho que o senhor não tem nem sede. Eu acho que antes do senhor sentir sede, alguém lhe dá água. Senhor, irmão, já tomei muita água de torneira de aeroporto, de rodoviária. Então, um homem de Deus tem lutas. Dá uma cotoveladinha no companheiro aí do lado e diz para ele assim: eu sei que você tem lutas. A segunda verdade a aprender aqui é que tanto pelejaram que Davi o quê? Se cansou. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, se cansa. Jesus diversas vezes se retirava para descansar. Eu recebi um convite para ministrar num congresso ano passado, 2 anos atrás, e o pastor queria que eu pregasse quinta à noite, sexta pela manhã, à tarde e à noite, sábado, manhã, tarde e noite, domingo, manhã, tarde e noite, e ficar segunda-feira para o culto de ações de graças. Eu disse: pastor, eu não aguento isso, pastor. Ah, mas você está novo. Eu disse: por isso mesmo, eu quero ficar velho. E desse jeito o senhor me mata antes de o cabelo branco aparecer. Ele não quis que eu fosse, porque só servia se eu pregasse todos esses períodos. Então, um homem de Deus se cansa. A terceira verdade que nós precisamos aprender aqui é que Isbi-Benob, um filho de gigante, cuja lança pesava 300 ciclos, tinha uma espada nova e queria matar a Davi. Um homem de Deus tem inimigos. E não pense que todas as pessoas que estão perto de você estão porque lhe amam, que não é verdade. Algumas pessoas estão perto de nós para que venha a nossa queda mais de perto. Temos inimigos. E tem uma outra verdade aqui, versículo 17: porém Abissai, filho de Zeruia, que era um dos valentes de Davi, matou o gigante e defendeu a Davi. Um homem de Deus tem amigos. E é aqui que nós precisamos nos encaixar. E a pergunta é, dá uma olhadinha para mim por gentileza: nós somos amigos uns dos outros? Nós defendemos-nos uns aos outros? A gente entra na guerra do companheiro não para enfraquecê-lo, mas para somar com ele? Vamos para o Novo Testamento de novo? Eu vou deixar a pergunta aí para cada coração responder. Colossenses. Estamos falando de quê? Protegermos-nos uns aos outros. Primeiro propósito do ministério local, a primeira ação do ministério local é a ação de defender um ao outro. A pessoa, quando alguém chega na minha casa falando mal de um companheiro de ministério e eu somo, faço coro com ele, eu não vim bater não, tá? Sou obreiro como vocês. A gente na Assembleia de Deus, a gente acredita, aprendeu que exortar é mas Paulo, se a gente procurar etimologicamente o sentido da palavra exortação, é aconselhamento com lágrimas. É aconselhar com tanto amor que o conselheiro chora para que o aconselhado atenda a sua palavra. Colossenses 3,13, protegendo-nos uns aos outros, ação do ministério local. Olha o que diz o texto, Colossenses 3,13. Quem encontrou pode dizer amém. O que é que está escrito aí em primeiro lugar? Suportando-vos.
momento que a gente tenha que suportar alguns camaradas que fazem parte do ministério com a gente. Suportar, como se fosse uma carga, um peso. Mas suportar. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, fazei vós também. Aí a gente chega no culto de doutrina, é terça-feira aqui, pastor Eliseu? A gente chega no culto de doutrina e prega com todo o poder, autoridade e sisudez que o irmão tem que perdoar, porque se não perdoar não entra no céu. E na reunião ministerial a gente se atropela. Se os membros da nossa igreja participassem de algumas reuniões ministeriais, eles não sentariam para ouvir a nossa pregação. Desculpa a franqueza. Perdoando-vos. Quando eu era menino, um colega de escola xingou a minha mãe. Você quer ver um menino nervoso, mexe com a mãe dele. Quando ele xingou a minha mãe, eu catei uma pedra e disse: xinga de novo, se você for homem. E ele era homem, ele xingou de novo. E eu era bom de pedrada, eu não perdia uma. E eu falei com ele: vem e xinga mais perto. Eu queria que ele chegasse numa distância que eu sabia que dava para acertar. E ele veio. Só que quando ele veio chegando, e eu estava esperando o ponto, meu avô apareceu na porta e disse: Josué, vem cá, meu filho. Eu disse: agora não, estou resolvendo um problema, eu vou salvar a honra da minha mãe. Disse: vem cá, meu filho. Disse: agora não vou. Disse: vem cá, Josué. Aí eu entendi que a coisa era séria. Disse: espera aí, tá? Fui lá no meu avô: pois não vou. Meu avô disse, com a pedra na mão, aqui escondida: seu pai lhe ensinou a orar o Pai Nosso, meu filho? Eu disse: ensinou. Ora aí para eu ver se ele ensinou certo. Eu disse: mas agora, avô? Orar o Pai Nosso agora? Você ora aí rapidinho. Aí eu parti: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Com a pedra aqui, ó. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós. Quando eu disse isso, meu avô disse: para aí. Eu disse: que foi? Errei? Ele disse: não, você não errou, mas você vai pedir a Deus que perdoe o seu pecado, assim como você perdoou o menino que acabou de xingar a sua mãe. Perdoa as minhas dívidas, assim como há um grau de igualdade aí. Assim como eu perdoo o meu inimigo. Quando meu avô disse isso, aqui atrás eu soltei a pedra. E a pergunta é: se Deus me perdoar como eu perdoo o meu colega de ministério, eu entro no céu? Deus de maravilha, Deus de poder. E Jesus ainda diz no versículo 12 de Mateus 6 assim: porque se vós não perdoardes uns aos outros as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Foi Jesus quem disse. Aleluia. Se o irmão ficar meio chateado, resolve com ele. Estamos falando de protegermos uns aos outros. E eu só posso proteger você se eu não tiver raiva de você. Se eu tiver raiva de você, eu vou ajudar ali derrubar. Então eu preciso perdoar, porque nós fazemos parte de um mesmo exército. Nós não somos concorrentes, nós somos companheiros.
Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10, versículo 9, que nós somos cooperadores. Diga comigo, cooperadores. Agora, não é competidores, é cooperadores. Nós não estamos competindo para ver quem prega melhor, para ver quem cresce mais, para ver quem chega primeiro, para ver quem é melhor, para ver quem ganha mais, para ver quem troca de carro primeiro. Nós somos cooperadores. É como se Deus fosse um engenheiro de uma grande obra e nós somos os seus serventes. Perdoando-vos. Como é que está o nosso coração? Eu estava ministrando no Rio de Janeiro e falei sobre perdão. Quando eu terminei de pregar, um domingo pela manhã, uma irmã me procurou e ela disse para mim, ela estava tomada e ela disse assim: pastor, eu tenho raiva de uma pessoa. E ela disse um raiva tão enfático. Eu odeio essa pessoa. Já tive diversas enfermidades. Estou agora com um problema na tireoide. O médico me diz que é de origem emocional. Disse: minha irmã, a senhora está morrendo por causa dessa raiva. Já fez algumas cirurgias e vai morrer. Perdoa essa pessoa. Não tem como liberar esse perdão. Ela disse: pastor, é meu marido. Eu disse: mais uma razão para a senhora perdoar. Ela disse assim: pastor, meu marido morreu há 8 anos atrás. Só minha irmã, a senhora tem essa raiva de alguém que morreu há 8 anos atrás? Ela chorava, os lábios tremiam. Ela disse: pastor, se eu pudesse eu desenterrava ele. Eu queria pisar no crânio dele e dizer: toma, infeliz, tu morreu e eu estou viva. Isso é raiva muita, irmão. E eu falei com ela: minha irmã, seu marido morreu e pode até ter ido para o céu, e a senhora está correndo o risco de caminhar para o inferno. E eu orei por ela e ela chorou muito. E o meu desejo sincero é que ela tenha se libertado daquela raiva. Porque a administração bíblica aqui é: perdoando-vos uns aos outros. Dá uma olhadinha na pessoa que está perto do irmão e diz para ele assim: não insista, eu não vou brigar com você. Agora tira uma com ele e diz assim: se eu ferir você, você tem que me perdoar. Queridos, alguém já disse que a amargura é o veneno que a gente engole querendo que o outro morra. Você está se envenenando querendo que o outro morra, mas você está morrendo aos poucos. Então o ministério local tem por dever proteger-se uns aos outros. E o primeiro passo para que eu possa proteger o companheiro é não ter mágoa contra ele no meu coração. Agora, faz parte desta proteção entre obreiros pelo menos 3 coisas. Uma, além do que nós já falamos: companheirismo. Salmos 119, versículo 63 diz assim: companheiro sou de todos os que te temem. Somos companheiros. E a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, Eclesiastes, o outro levantará. E se um sentir frio, o outro o aquecerá. E o trabalho de 2 tem melhor pagamento. E o cordão de 3 dobras
Aleluia. não se quebra facilmente. Companheirismo. Além do companheirismo, é parte desta proteção mútua, o aconselhamento mútuo. Davi estava escondido de Saul e Jonatas foi lá para consolá-lo. O que Paulo está fazendo com Timóteo aqui no texto que nós lemos, capítulo 4? Paulo está aconselhando a Timóteo. No versículo 12 ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo. No versículo 13 ele diz: até que eu vá, aplica-te à leitura. No versículo 14 ele diz: não negligencies o dom que há em ti. Isso aqui é aconselhamento. Aconselhamento. Agora o detalhe é: nós temos humildade para aceitarmos ser admoestados por um companheiro? Essa é uma pergunta que cada um responde para si mesmo. Porque não adianta eu querer te aconselhar se você não quiser meu conselho. Não adianta você querer me aconselhar se eu rejeito a tua admoestação. Conselho ou aconselhamento mútuo. Precisamos eleger alguém com quem a gente vai conversar. Precisamos ter alguém em cujo ombro a gente vai chorar. Precisamos ter alguém com quem nós vamos orar, com quem nós vamos tirar uma dúvida bíblica. Nós não somos completos em nós mesmos. Dá para dizer amém? Aconselhamento mútuo faz parte desta proteção. Porque quem está de fora pode ter uma visão mais abrangente do que aquele que está dentro do contexto da dificuldade. Além disso, para que haja proteção entre nós, é preciso haver empatia. O que é empatia? Simpatia é afeição por alguém. Empatia é ocupar o lugar deste alguém, é sentir a dor dele, é se colocar no lugar dele. Se colocar no lugar dele. Eu tive um companheiro de trabalho, nós éramos líderes de jovens juntos, há alguns anos atrás, e ele era perito em denunciar a falha dos outros. Ele gostava de ver gente indo para a disciplina, ele se realizava. Era incrível e não tinha como mudar isso na personalidade dele. Um dia eu cheguei na casa dele, ele estava sentado na calçada, com a cabeça entre os joelhos, batendo um pauzinho no chão, chorando. E eu perguntei para ele o que aconteceu. Ele disse: eu cometi um deslize. Eu falei: não diz. Eu cometi um deslize. Para com isso, fala a verdade. Não, eu cometi um deslize. Eu disse: graças a Deus. Aí ele levantou a cabeça e disse: você está doido? Eu estou aqui chorando e você diz graças a Deus. Eu disse: primeiro a Bíblia diz que em tudo dai graças. Se você está chorando, o Espírito Santo está operando arrependimento em você. A miséria seria se sua mente tivesse cauterizada. Segundo, de hoje em diante, tu vai compreender a dor de quem foi baleado na batalha. Tu vai aprender a estender a mão para não deixar o companheiro morrer. Porque tem alguns que, além de não estender a mão, ainda dá o último golpe, dá o último chutão e vira a orelha para ouvir o tombo.
Empatia é se colocar no lugar. Em Mateus 26:40, Jesus diz assim: nem uma hora pudestes velar comigo. Jesus queria alguém que estivesse com ele, acompanhando o processo pelo qual ele passava. Só posso ser protetor do meu companheiro, e ele só pode me proteger quando nós nos colocamos um no lugar do outro, para nos ajudarmos mutuamente. Dá para dizer graças a Deus? Aleluia. Deus de maravilha. Segundo lugar, estamos falando da ação do ministério local. Também é dever do ministério local, o ministério da igreja, defender a própria igreja. Não é defender o interesse pessoal. Quem ingressa no ministério, querido, larga a mão daquela ideia: o que eu ganho com isso? Aleluia. Passa a valer o que o reino ganha com isso. A questão é o que o reino ganha. 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 e 35, Davi testemunha que quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai, veio um leão, arrebatou um cordeiro e ele o matou com pedras. Depois veio um urso para arrebatar outro cordeiro, e ele foi ao urso e o afugentou. E agora vem Golias, ele diz: quem é esse imundo? A palavra incircunciso é imundo. Quem é esse imundo que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Defesa do rebanho. Defesa do rebanho. Em Atos capítulo 20, versículo de número 28 a 31, Paulo estava partindo para a sua terceira e provavelmente última viagem missionária, e ele fez uma reunião desta, convocou todos os obreiros da região de Éfeso, todos vieram, e Paulo começa assim: olhai por vós mesmos e pelo rebanho, sobre o qual Deus vos constituiu ministros, para apacentardes as ovelhas que ele mesmo adquiriu com o seu próprio sangue. Continua: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e dentre vós mesmos, essa é a parte mais dura, dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, querendo atrair discípulos após si. Vigiai, e não vos esqueçais que por 3 anos e meio admoestei com lágrimas, de dia e de noite, a cada um de vós. Vamos voltar? Olhai por vós. O obreiro tem que vigiar por si mesmo e pela igreja. Depois Paulo diz assim: depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Paulo fala de 2 tipos de lobos aqui. Eu só vou falar do segundo porque está na Bíblia, tá? Se não estivesse na Bíblia, eu não tocaria no assunto, porque eu não teria coragem. Paulo fala do lobo que vem de fora e fala do lobo que já está aqui dentro. Isso é duro, isso é forte, isso é uma pancada. Porque o lobo que vem de fora é fácil detectar quando chega na porta.
porque ele não faz parte da gente, não faz parte do nosso exército, não tem a nossa roupagem, não fala a nossa língua, não defende a mesma causa. Mas aí Paulo diz: dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, querendo atrair discípulos após si. Eu tenho ouvido uma frase da boca de alguns ministrantes do Evangelho, que é uma frase que me preocupa: eu estou fazendo o meu nome. Jesus não deixa ninguém usar a sua igreja para fazer o seu próprio nome. O nome em questão aqui é o nome de Jesus, que está acima de todo nome no céu e na terra. Eu lembro que uma certa feita eu estava pregando em Vitória da Conquista, numa igreja batista. Na hora do apelo, as pessoas estavam vindo à frente aceitar a Jesus, e uma moça caiu possessa de demônios. E eu não paro o apelo para expulsar demônio de ninguém, fica endemoniado até eu terminar. Porque enquanto você expulsa o demônio de um, os outros que iriam vir ficam com medo e não vêm mais. Só que enquanto eu fazia o apelo, alguns irmãos desceram e foram lá expulsar o demônio da mulher. E ela: sai, não saio. Sai, não saio. Sai, eu já disse que não saio. De repente o espírito maligno usou a boca da moça e disse assim: só crente fiel me expulsa. Aí eu não gostei. Parei e disse: Satanás, quem está em questão aqui não é a minha fidelidade. O que está em questão aqui é a fidelidade de Deus. E é debaixo da fidelidade de Deus que eu te ordeno, em nome de Jesus: saia dela. A moça ficou liberta, até hoje é membro da igreja, glória a Jesus, porque o meu nome só presta para me identificar na hora do embarque no aeroporto. Mas o nome de Jesus derruba o mal, cura o enfermo, expulsa demônios, quebra o arco, corta o lança, queima carros no fogo e revela de quem somos servos e por que estamos aqui. Então, homens querendo atrair discípulos após si. Eu sou vice-presidente do campo em Feira de Santana. Nós temos 186 congregações. Eu ministro toda terça-feira no culto de doutrina. Ontem eu preguei, nós tínhamos ontem quase 5.000 pessoas no culto de doutrina. Toda terça nós temos 4.000, 4.500 pessoas no culto de doutrina. E um dia eu estava no gabinete, chegou um empresário muito próspero, abriu a pasta, tirou um cheque do Banco de Boston. O Banco de Boston não dá cheque para ninguém com limite inferior a R$20.000 por folha. E ele chegou, colocou o cheque dele em cima da mesa. Não é um cheque como esse nosso, assim, estreitinho, parece um caderno. E disse assim: abre, uma coisa bonita. E ele disse assim: pastor Josué, de quanto o senhor precisa para abrir o seu ministério? Eu disse para ele: vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um obreiro. Enquanto eu atendo outra pessoa, o obreiro vai te levar para você conhecer a igreja, o templo. E quando você voltar, eu lhe digo do quanto eu preciso. E ele subiu, olhou as salas. Eu falei com o obreiro: mostra tudo, banheiro, mostra tudo. Subiu com o obreiro. Quando ele voltou, uns 30 minutos depois, ele sentou. E eu disse para ele: a proposta está de pé? Ele disse: está. Diga, de quanto o senhor precisa? Eu perguntei: para quê? Para abrir a sua igreja. Eu falei: você foi lá em cima, viu a igreja? Vi. Estava aberta? Estava. Então pronto, meu amigo, a igreja está aberta, eu não tenho que abrir. O
que você puder dar para que essa igreja se mantenha aberta, dê. Não me dê para eu abrir a minha igreja, porque isso aqui não é a tua loja que você aluga um prédio na esquina e abre uma filial. Isso aqui é reino, é compromisso com Deus, são coisas espirituais. Não se pode tratar o reino de Deus como se fosse negócio pessoal. Tá, agora dá certo, agora vai bem, agora me aplaudem, agora me elogiam, mas um dia eu vou ter que encarar olho a olho o dono da obra, e o que é que ele pensa de mim? O que ele pensa de mim? Irmãos, Joe, irmão, Joe, Aragá, Suriá. É preciso tomar cuidado para a gente não deixar o vírus da vaidade, do orgulho, desculpa a expressão, da bestajada, entrar no nosso coração, senão a gente fica bobo, perde o referencial, perde a visão, perde o foco. Satanás nos embebeda e a gente se perde no caminho. Jesus, cobre-nos com o teu sangue. Dá um tapinha aí na pessoa do lado e diz para ele: nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Oi, Machurianjo, Alagaçumbirandinaga. Ei, Naragassuri, rei, Nandalamassuri. Vamos mais. Estamos falando de quê? Qual é o título do assunto? A ação do ministério local. Qual é o primeiro dever nós, como obreiros, como membros do ministério? Defender-nos uns aos outros. Qual é o segundo? Defender a igreja, porque não é minha, é do Senhor. Terceiro lugar, dedicarmos-nos à oração e ao estudo da palavra. Como é que a gente tem coragem de pregar e mandar a igreja ler a Bíblia, se nós que estamos pregando não lemos? Como é que a gente tem coragem de mandar o povo ir orar, se a gente não ora? Chegamos na igreja às carreiras, ajoelhamos 10 minutos, levantamos. Durante a oração a gente folheou a Bíblia para ver o que ia pregar hoje à noite. Não é assim? Não tem? Não já aconteceu? Já aconteceu com todo mundo, tá? Não pode virar, é hábito. Você chega na igreja, enquanto está ajoelhado, está folheando a Bíblia. Procurando o que vai pregar daqui a 20 minutos. Já aconteceu com todos os que pregam. Mas não pode se tornar um hábito. Já aconteceu comigo. Mas não pode virar um ciclo vicioso. Atos capítulo 6, versículo 3, Pedro diz assim, quando Pedro está estabelecendo o diaconato na igreja, ele diz: e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Deixa eu falar dessas duas coisas distintamente, por favor. Vamos falar primeiro da oração. Bom, a oração é o oxigênio da alma. É na oração que Deus revela para nós o que Ele quer de nós. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei e vou te revelar, vou te anunciar coisas grandes e eternas que não sabem, ou que não sabes. A oração é o ponto da revelação. É o momento que você entra para falar com Deus e para ouvir Deus falar contigo.
Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 6 assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. É fácil escrever sobre oração, é fácil falar de oração, é fácil pregar sobre oração. Difícil é orar. Porque a oração é em si uma guerra contra mim mesmo. E o incrível da oração é que a maioria de nós faz da oração um catálogo de pedidos. A gente já ajoelha pedindo. E detalhe, a gente pede a varejo e agradece no atacado. Deus, faz o meu filho passar no vestibular. Jesus, coloca na minha mão uma igreja maior para eu te servir melhor, com finanças mais fartas, para eu estabelecer os projetos que o Senhor me deu. Jesus, eu preciso trocar os móveis da casa, me dá móveis. Jesus, eu preciso trocar o carro. Quando Jesus atende, aí a gente ajoelha e fala assim: Deus, eu te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor me deu. Para pedir, a gente pontuou uma lista. Para agradecer, a gente fez um pacotinho e jogou no colo de Jesus. É assim ou não é? Irmãos, eu tenho 3 referenciais de oração na minha vida. Um é a minha avó, ela já está no Senhor. A minha avó era índia. A paciência veio voando, sentou no ombro da minha avó e disse assim: aqui é a minha casa. Ela era capaz de ver o mundo se acabar e depois pegar flanela para tirar a poeira do que sobrou. Agora, ela orava. A minha avó orava cerca de 8, 9 horas por dia. Quando ela foi encontrada morta com 74 anos, viúva, morava sozinha, morreu por causa de uma parada cardíaca. A vizinha que a encontrou disse que ela morreu de joelhos, morreu orando. Um outro referencial de oração que eu tenho é a minha mãe. A minha mãe é uma baixinha, branquinha, dos olhos verdes, linda. Para abraçá-la eu tenho que descer um bocado, senão o braço passa por cima. Mas a minha mãe ora porque gosta. É incrível como ela some para orar. Se a gente estiver sentado no sofá brincando uns com os outros, irmãos, sobrinhos, pai, ela desaparece. É só ir no quarto que ela está orando. Ela ora, porque ora. Eu tenho um amigo, é cego, evangelista da Convenção de Madureira. Nós oramos juntos há pelo menos 15 anos, uma vez por semana. Ele um dia desse brincou comigo e falou assim: Josué, eu não preciso nem fechar o olho para orar mesmo, que eu já sou cego, é só começar. E a igreja onde ele serve, no interior da Bahia, estava com uma causa na justiça. Alguém moveu uma ação contra a igreja. E naquele espaço de tempo eu fui realizar o casamento da filha de um deputado em Salvador, e alguns juízes estavam lá, e eu acabei conversando com o juiz da comarca onde a igreja desse meu amigo está organizada. E conversando com ele, o juiz disse assim: pastor Josué, a igreja não tem como ganhar a causa. Não há vias, não há saídas, a igreja é causa perdida. O advogado pode diminuir o prejuízo, dar vitória na causa, não. E me explicou os trâmites. Mas uma terça-feira à tarde, o pastor Jailton chegou na minha casa, 5 horas, e disse: me leva para o gabinete que eu vou orar.
Ele ajoelhou por volta das 5h30, eu ajoelhei com ele, orei até 6h30 e falei com ele: vou levantar porque eu vou para o culto. Ele ficou de joelhos, eu fui para o culto. Cheguei por volta das 10h30, ele estava de joelho. Eu ajoelhei com ele, orei até 1h da manhã com ele, dei um toque, falei: olha, eu vou deitar. Ele disse: tá, eu vou continuar orando. Eu fui dormir, levantei umas 3h30 da manhã, ouvi um gemido, eu disse: não é possível. Cheguei no gabinete, de ponta de pé, ele estava de joelhos. Eu voltei, fui dormir, acordei 6h30 da manhã para levar meu menino para a escola. Quando eu levantei, ouvi um gemido. Eu disse: aí é demais. Cheguei no gabinete, ele não estava mais de joelho, ele estava deitado no chão frio, suado, a camisa pegada à pele, o colarinho regaçado por cima da cabeça, gemendo em oração. Levei meu menino para a escola, voltei, cheguei 8h30, ele estava em oração. 10h30 da manhã, a mulher dele telefonou e disse: Josué, manda Jailton levantar da oração, porque a audiência já terminou. E a igreja ganhou a causa. Ganhou, simplesmente ganhou. Não foi diminuir prejuízo, não, ganhou. Dá uma olhadinha no irmão do lado e diz para ele assim: Deus está lhe esperando no quarto de oração. Às vezes Deus está esperando apenas que a gente ore. Estou terminando, tá, irmãos? E o ministério da palavra. Eu digo na igreja onde eu sirvo sempre: irmãos, não deem glória a Deus por tudo. Confira para ver se é verdade. Tem gente contando mentira para fazer a igreja dar glória a Deus. E Deus não é glorificado na mentira, irmão. Deus não é glorificado na mentira. Conta testemunho inexistente para a igreja explodir de glória a Deus. Está faltando a ministração de um evangelho saudável, sem floreamento, sem invenção, sem espetáculo. Eu sou pentecostal, tá? Eu sou pentecostal. Mas o evangelho tem que ser puro, porque o evangelho é puro. Paulo diz a Timóteo na segunda carta, capítulo 4: prega a palavra. Versículo 2: prega a palavra, insta em tempo e fora de tempo. Jeremias 1,12, o Senhor diz assim: eu velo sobre a minha palavra para a... Não é isso que o Senhor diz. Ele não diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. É diferente. Se ele dissesse assim: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, é mais ou menos isso. A minha palavra está aqui e eu estou de cá olhando, ela que se vire e cumpra. Quando ele diz para fazer cumprir, ele está dizendo: eu forço, eu crio as circunstâncias, eu vou parar sol, vou parar a lua, abro o mar, uso jumenta, faço o que for necessário, mas a minha palavra eu farei acontecer. Ele diz a Isaías: porque assim como a chuva cai e para o céu não torna, capítulo 55, assim será a minha palavra, não voltará para mim vazia, mas se cumprirá naquilo para que a enviei. Eu estava começando o meu ministério ainda, quando surgiu aqueles, como é que eu chamaria?
fenômenos sobrenaturais, vou chamar disso, tá? Fenômenos sobrenaturais do dente de ouro, cair no poder. E as pessoas diziam assim: Josué, você tem que buscar isso, você tem que buscar. Irmão, existe inverno, primavera, outono, verão, e existem raios. Não cai raio todo dia, não cai raio todo ano. Existem coisas que são fatos bíblicos que vão acontecer. Aconteça o que acontecer em qualquer tempo, em qualquer época. E existem fenômenos. Fenômenos passam, palavra não. Eu não estou entrando no mérito da questão, não agora. Agora eu não estou entrando no mérito da questão se era Deus ou se não era Deus, tá? Eu não vou entrar no mérito da questão teológica. Agora não. O que eu estou dizendo é que acabou. Ninguém recebe mais dente de ouro. Não como aquele fenômeno que todo dia um saía da igreja mostrando a boca. Ninguém fica caindo todo dia. Mas eu estou aqui pregando a palavra. Sabe por quê? Porque eu fico velho. Meu tempo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Um dia eu estava subindo num palanque para ministrar um domingo pela manhã num ginásio, e quando eu fui subindo, o irmão me puxou pelo país. Eu sou pastor, eu ia esquecendo. Hoje de manhã, o senhor não precisa pregar uma mensagem cheia de Bíblia. Dá uns 2 gritos aí que o fogo pega. Disse: meu irmão, você acabou de me apertar, porque quem aviva é a palavra. Então vamos pregar a palavra? Amém? Vamos fazer um voto? Que só vamos pregar o que é bíblico? Quem está disposto a fazer esse voto, diga amém. Diga comigo: Senhor Jesus, eu faço contigo uma aliança, que vou pregar a tua palavra, somente a tua palavra, e eu sei que o Senhor vai cumpri-la. Amém. Olha para o irmão aí do lado e fala com ele assim: você fez um voto. Você fez um voto. Fui pregar na igreja de um amigo no Maranhão, e ele disse que o pregador que estava na igreja dele, no meio da pregação, o celular tocou, e o indivíduo atendeu o celular no púlpito com o microfone na mão e fez assim: fala, Senhor. Fala, papai. Quando terminou a ligação, irmãos, Jesus ligou no meu celular e me deu uma mensagem nova para você. Seu rapaz, me responde uma coisa: e você deixou esse camarada com o microfone na mão? É, Josué, fazer o quê? Fazer o quê? Na igreja onde eu estiver sentado, eu acho que ele nem pega no microfone. Mas se ele pegar, quando terminar a ligação, o microfone está muito longe da mão dele. Isso é uma falta de respeito à minha inteligência. É uma afronta à simplicidade da igreja. É um desacato à fé dos irmãos. As coisas de Deus são sérias. São sérias. Desculpa se eu estou sendo muito chato. Desculpa também se tem alguém aqui que concorda com essas manifestações. Mas nós precisamos tratar das coisas de Deus com a seriedade que elas exigem. Que Paulo diz a Timóteo assim: para depois de pregarem a muitos, aliás, Paulo diz acerca dele mesmo, 1 Coríntios 9, 27,
para que depois de pregar a muitos, eu mesmo não venha a ser condenado por aquilo que preguei. Vamos seguir em frente, vamos, senão fica pesado demais. Já estamos parando. Penúltimo lugar, a ação do ministério local. Primeiro, defender-nos uns aos outros. Segundo, o quê? Defender a igreja. Terceiro, dedicar-se à oração e à palavra. Quarto, promover a unidade. Promover a unidade. Deixa eu citar as referências bíblicas, depois eu cito uma experiência que eu tive essa semana. Irmãos, o mundo sabe que nós somos servos de Deus, não é pelo tamanho da Bíblia que a gente carrega. O mundo sabe que nós somos servos de Deus, não é pelo modelo do terno que a gente veste. O mundo sabe que nós somos servos de Deus, não é pelo modelo do penteado do nosso cabelo. João 13:35, Jesus diz assim: nisto o mundo sabe, sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Não é a minha eloquência na pregação que testemunha para o pecador que eu sou servo de Deus, é o meu amor para com o irmão. Em João 17:23, Jesus diz assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Diga comigo, perfeito em unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Sabe o que significa isso? Quando nós estamos brigando uns com os outros, nós estamos impedindo que o mundo conheça que Jesus é enviado de Deus. Já parou para analisar a responsabilidade disso? Jesus ora para que nós vivamos em unidade, para que o mundo conheça que Ele é enviado do Pai. Significa dizer que se estamos brigando, nós estamos ofuscando a visão de Cristo para o mundo. Aí a gente deixa de ser bênção de Deus para ser maldição para aqueles que deveriam conhecer Jesus. Aí nós deixamos de ser instrumentos de Deus para sermos ou para atrapalharmos a caminhada de outros. Aí Jesus diz em Mateus 23 que os fariseus nem entravam no céu, nem deixavam quem queriam entrar, fechavam a porta para que outros entrassem. As nossas brigas ministeriais, só tem obreiros aqui, amém? Tem membros também, não é? As nossas intrigas ministeriais, as nossas disputas religiosas, as nossas picuinhas religiosas atrapalham a evangelização do mundo. É duro ouvir isso. Camarada vem da Bahia me dizer isso, mas é a Bíblia quem diz. John Wesley tinha uma frase, eu gosto dela. Ele dizia sempre: o amor que nos une é mais ardente do que as barreiras que nos separam. Não concordo com tudo que o irmão concorda, mas a nossa missão está acima dos nossos conceitos pessoais. Por isso nós temos que viver em unidade. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20, que nós somos ministros da reconciliação. Como é que eu posso ser ministro da reconciliação brigando? É um contrassenso, é um paradoxo, é uma contradição. A unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é algo tão intrínseco um ao outro, que o Pai, em Mateus 3,17, diz assim: este é o meu Filho amado. Depois em João 17, o Filho vem e diz: eu e o Pai somos um.
Depois em João 16,14, vem o Espírito e glorifica ao Pai e ao Filho. Não há disputa na Trindade, não há competição por posição, um testifica do outro. Querido, nós não temos que competir por posição no reino. Deus dá a quem quer e acabou. Você sabia que tem posição no reino de Deus que não adianta ser filho de? Tem posição no reino de Deus que não adianta ter costa larga, protetor, advogado, campanha, joguinho, não alcança. Mateus 20, chegou uma mãe para Jesus, sabida. Ela disse assim: Jesus, eu tenho uma proposta para fazer que o senhor não pode rejeitar. Jesus disse: fala. Eu quero que no teu reino meus 2 meninos sente um do teu lado direito, outro do teu lado esquerdo no trono, e o resto que se arranje em qualquer lugar, mas meus meninos eu quero cada um do teu lado. Que mãe inteligente, precavida. Aí Jesus disse assim: é possível, eles podem beber do cálice que eu vou beber? Aí os 2 que estavam meio atrás apareceram na hora: podemos, Senhor, a gente bebe do cálice para sentar no trono contigo? Jesus disse assim: ó, do cálice que eu vou beber, vocês também beberão. Quanto a sentar-se comigo no meu trono, compete àquele a quem meu Pai quiser dar. Tem posição no reino de Deus que é para quem Deus quer dar, e acabou. Tem posição no reino de Deus que é para quem Deus quer dar, e não adianta arranjar. Deus tem vontade soberana. Então, para que a gente ficar se acotovelando, se batendo na curva, se o nosso destino é o mesmo? Se o nosso alvo é o mesmo, se a nossa missão é a mesma, se a nossa meta é a mesma, por que a gente não estabelece a meta e caminha rumo ao que Jesus propôs para nós? Olha para o irmão do seu lado e diz para ele: eu não tenho que competir contigo. Agora olha para o irmão do outro lado e diz para ele assim: você tem que me ajudar a vencer. Eu estava saindo do shopping na minha cidade, uns meses atrás, com meu filho, e vi 2 irmãos discutindo religião no estacionamento do shopping. Mas eles estavam discutindo alto, colocando o dedo no nariz um do outro, ofendendo a igreja um do outro, e eu não conhecia nenhum dos 2. E eu falei com o meu menino: olha, vai para o carro ouvir som, que o pai vai ali desmanchar um ninho de cobra. E eu cheguei, encostei no carro que estava ao lado. Eu fui mal educado demais, tá, irmão? Naquele dia eu fui deseducado ao cubo. Eu encostei num carro e fiquei ouvindo a conversa alheia sem pedir licença. Também, se eles não quisessem que eu ouvisse, estava falando mais baixo, né? E eu fiquei ouvindo. E um deles se incomodou com a minha presença e virou para mim e falou no tom que estava falando com o outro: pois não, senhor, podemos ajudá-lo em alguma coisa? Eu falei com ele: eu vi que vocês estavam discutindo religião e eu achei bastante legal. Bem assim, não disse meu nome nem perguntei o deles. Achei interessante vocês discutirem, principalmente porque vocês estão discutindo um assunto que começou a ser discutido há 500 anos atrás na Reforma Protestante: predestinação e livre-arbítrio. John Calvino e Martinho Lutero brigaram noites inteiras por causa da predestinação e livre-arbítrio. Eu falei com eles. Os discípulos de Lutero e os discípulos de Calvino discutiram isso ao longo de anos. Os melhores seminários do planeta estudam esse assunto há 500 anos. Teólogos, eu falando isso para eles, teólogos que falam, escrevem, leem,
grego, hebraico, latim e aramaico discutem isto há 5 séculos e nunca conseguiram resolver. E vocês querem resolver em 10 minutos no estacionamento de um shopping. Eu tenho que admirar vocês. Vocês são corajosos demais. E eles ficaram olhando um para o outro e olhando para mim. E eu disse mais, eu percebi que vocês já estão ofendendo a igreja um do outro. E eu acho que se Jesus estivesse na terra hoje, ele não congregaria na igreja de nenhum de vocês dois. Aí mexeu na ferida, né? E um deles disse: você está enganado. Falei com ele: meu amigo, para começar, Jesus nem era religioso, nesse sentido dogmático da palavra religião que vocês estão defendendo. Jesus não era. Não disse meu nome, nem perguntei o deles. E eu falei com eles: eu vou lhe provar que Jesus não era religioso como vocês. E eu disse para eles: a religião olhava para o leproso e dizia: imundo. Jesus olhava para o mesmo leproso e dizia: ser limpo. A religião olhava para a mulher flagrada em adultério e dizia: apedreja. Jesus olha para a mesma mulher e diz: vá em paz e não peques mais. A religião olhava para o publicano e dizia: você não entra na sinagoga. Jesus olha para o publicano e diz: já que você não entra na sinagoga, vem correndo que eu entro na tua casa. A religião olhava para o ladrão e dizia: crucifica. Jesus olha para o ladrão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu disse para eles: queridos, salvação é a coluna vertebral, predestinação e livre-arbítrio é costela. Esquece as costelas e fica com a coluna. Se eu vou ser salvo pela predestinação ou pelo livre-arbítrio, pouco me importa. O que me importa é que eu vou ser salvo, é que eu sou salvo e vou entrar nas mansões celestiais pelas portas. Vamos ficar brigando agora? Ficar brigando por algo que é da competência de Deus? Quem é que salva? Jesus. Então eu vou ensinar para ele como é que ele salva. Se ele vai salvar pela predestinação ou pelo livre-arbítrio. Em sala de aula nós vamos estudar a Bíblia. Nós não estamos num curso teológico. Então vamos estudar, é uma outra questão. Se aborda todas as vias. Mas 2 irmãos ofendendo um ao outro, promover a unidade é nosso papel. Amém? Encerrando, é nosso dever, para terminar, resolver problemas em vez de mascará-los. Vamos tratar dos nossos problemas e não ficar empurrando com a barriga. Paulo, em Gálatas 2:11, repreendeu a Pedro tete a tete. Pedro estava comendo com os gentios. Quando os irmãos judeus chegaram, Pedro disfarçadamente foi se afastando. Paulo viu e disse: tu que és judeu, vives como os gentios, como queres que os judeus vivam como tu? Como queres que os gentios vivam como os judeus? 1 Coríntios capítulo 5, estava havendo um caso de incesto na igreja de Corinto. Alguém estava dormindo com a mulher do próprio pai. E os irmãos estavam lá tratando no banho-maria. Paulo escreveu: ouço dizer que entre vós. Paulo vai direto ao assunto. Sim, e Paulo ainda diz: aquele que cometeu tal ultraje deve ser entregue a Satanás, para que pereça o corpo e apenas o espírito se salve no dia do Senhor. Paulo não ficou com meias palavras não, foi direto ao ponto. Capítulo 6 de 1 Coríntios, ele diz: é uma vergonha que entre vós haja
delito, que entre vós hajam brigas, hajam disputas, mas a vergonha ainda é maior que vocês constituam um juiz ímpio para julgar as vossas questões. Não há porventura entre vós um sábio? Forte. A igreja de Corinto é a igreja que mais dá dor de cabeça a Paulo. Aliás, a palavra Corinto significa corrupto. Sabia disso? Corrupto. Em Corinto estava a sede do templo de Eros. O templo de Eros tinha o formato da genitália masculina. A prostituição em Corinto corria solta. E Paulo chega abordando todos os assuntos com uma franqueza, direto, com uma força, e de repente tem gente que não gosta de Paulo, que teve alguém que diz assim: as cartas dele são graves e fortes, mas a sua aparência é frágil e desprezível. E Paulo não dá meia palavra não, ele diz assim: ouço que entre vós alguém que está inchado, e quando eu chegar aí eu quero ver esse inchaço. Tratava do assunto diretamente. Capítulo 1 ele já começa entrando com a divisão que é na igreja, porque um dizia assim: eu sou de Paulo, o outro gritava: e eu de Apolo, e o outro: e eu sou de Pedro, e tinha um que não era de ninguém: sou de Cristo. E aí ficavam os grupos na igreja. Aí Paulo diz: Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Eu vou parar, queridos, eu já passei da hora. Amanhã, se Jesus não tiver voltado, a gente continua. Se Jesus tiver voltado, melhor ainda, que a gente vai para o céu. Vamos ou não vamos? Agora, se Jesus voltar hoje à noite, eu não venho aqui amanhã, tá? Se Jesus voltar hoje à noite, quem vem aqui amanhã, levanta a mão. Ninguém. Se Jesus voltar hoje à noite, você vem aqui amanhã? Não, estaremos juntos nas bodas do Cordeiro. Coloca assim a mão no peito. Jesus, muito obrigado. Aplica a tua palavra em nosso coração. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.